E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Diogo Namhan e o tema da nossa aula de hoje é melanoma. Mas antes de começar, eu quero te perguntar: o que será que a história do patinho feio tem a ver com essa aula? Você vai entender melhor lá pra frente, então vem comigo. Bom, o tema de hoje é um dos tipos de câncer de pele, que é dividido em CBC, carcinoma basocelular, SEC, carcinoma espinocelular e MM, melanoma maligno. Aqui a gente tem um resuminho desses três tipos de câncer, mas o que eu quero destacar são as incidências: 75% para o CBC, 20% para a SEC e 5% para melanoma maligno. Vamos falar então um pouquinho mais sobre melanoma maligno, mas para isso a gente tem que relembrar da histologia da pele, mais especificamente da epiderme. Bom, eu não estou focado aqui em falar dos estratos, eu quero falar principalmente de células. Então aqui vocês podem ver os queratinócitos, que são preenchidos por queratina. Nós temos as células de Langerhans, que têm função imunológica. Nós temos aqui os grânulos de melanina, que são responsáveis pela coloração da pele. E, claro, aqui em azul, entre a derme e a epiderme, logo acima da membrana basal, nós temos os melanócitos. Quando essa célula se maligniza, nós damos o nome de melanoma. O surgimento dessa neoplasia acontece por fatores ambientais, principalmente a exposição solar, e fatores genéticos, já que existem diversos genes envolvidos. Características: é mais comum a partir da quarta década de vida, ou seja, em pacientes acima de 30 anos. Nós costumamos dizer que não tem prevalência sexual, já que a incidência é praticamente igual para ambos os sexos. Como eu comentei anteriormente, o melanoma é muito relacionado à exposição solar intermitente, sendo que a exposição infantil aumenta o risco. Sua principal prevenção é o uso de protetor solar diariamente, com fator de proteção solar mínimo de 30 e também cobertura das áreas expostas, evitando os horários de pico solar, das 10 às 14 horas. Eu trouxe essa foto para ficar bem visual, uma pessoa que tem risco clássico de desenvolver melanoma, que tem pele, olhos e cabelos claros. Bom, além desses fatores de risco, existem outros importantes. Por exemplo, antecedente pessoal de queimadura solar, exposição solar intensa, história pessoal e ou familiar de melanoma e presença de múltiplos nevos atípicos e nevo congênito, já que o melanoma pode se desenvolver de nevos pré-existentes, também imunossupressão, entre outros fatores. Bom, embora seja menos frequente que o CBC e o SEC, a principal importância do melanoma é a sua mortalidade, que é muito maior que os outros dois tipos. Ainda, já que essa doença pode ser subdiagnosticada, se o diagnóstico for tardio, pode evoluir muito rapidamente ao óbito. Por exemplo, em pacientes com melanoma estadio 4, a taxa de sobrevida em 5 anos pode chegar a 10%. Eternizado por suas músicas, infelizmente o cantor jamaicano Bob Marley morreu de um melanoma lentiginoso acral em 1981. Chegou a hora de a gente falar então dos subtipos de melanoma. Para ficar bem visual para vocês, eu trouxe aqui um gráfico que tem até um íconezinho ao lado de cada subtipo para você gravar a principal característica de cada um deles. Bom, o lentiginoso acral é responsável por apenas 5% dos melanomas. Já o lentículo maligno é responsável por 10 a 15%. O nodular já tem uma incidência maior, de 15 a 30%. E disparadamente, o principal deles é o extensivo superficial, com 70% de incidência. E agora nós vamos explicar cada um deles, começando pelo melanoma extensivo superficial. Bom, de localização principal, quando eu falar dessas localizações, é para você criar esse mapinha na sua cabeça, mas não é para você ficar preso nele, já que essas são as principais, mas não as únicas regiões afetadas. Nos homens, a localização principal é no dorso, ou seja, nas costas, e nas mulheres em membros inferiores. De características desse tipo de melanoma, ele é o subtipo histológico mais comum, como eu disse, 70%, tem altas taxas de cura, e eles podem ser precedidos por nevos. Normalmente, eles se apresentam como uma mácula pigmentada ou uma placa fina com borda irregular. As lesões podem apresentar vários tons de vermelho, azul, preto, cinza e branco. Agora o melanoma nodular. Localização principal, nós temos cabeça, pescoço e dorso, tanto para homens quanto para mulheres. De características, ele é o segundo subtipo mais comum. Detecção precoce é difícil, porque pode apresentar cor uniforme, bordas simétricas e diâmetro pequeno. Logo, eles costumam ser maiores que 2 mm ao diagnóstico. Também é importante dizer que ele é mais agressivo porque cresce mais em profundidade. Agora vamos falar então do melanoma lentículo maligno. De localização principal, nós temos as áreas de pele expostas pelo sol. Então a cabeça, pescoço e dorso como nodular e também as mãos. Mas o mais frequente aqui é a gente lembrar da face. Ele representa de 10 a 15% dos melanomas e é muito mais comum em indivíduos mais velhos. A lesão ela começa como uma mácula marrom, podendo ter focos de pigmentação mais escuros e assimétricos, sendo que as áreas elevadas elas indicam um crescimento vertical da lesão.
melanoma lentiginoso acral. De localização principal, aqui a gente tem que lembrar das extremidades, principalmente superfície palmar, plantar e subunguial. De característica, esse aqui foge um pouquinho daquilo que a gente está acostumado, porque ele é mais comum em indivíduos negros e asiáticos. As lesões aparecem primeiro como manchas marrons escuras, pigmentadas e irregulares, com áreas elevadas apresentando até mesmo ulcerações. O melanoma amelanótico ocorre quando falta melanina, que é o pigmento que a gente comentou no começo da aula que dá cor à pele. Todas essas 4 variantes anteriores que eu comentei podem ser amelanóticas. Existem também outros 2 tipos, que eu vou apenas citar a título de conhecimento, que são melanoma de sítio primário desconhecido e melanoma ocular. Chegou a hora de a gente falar de diagnóstico, primeiro diagnóstico clínico. Geralmente, o primeiro sinal de um melanoma é um névoa que aparenta ser anormal. Pode ser um novo névoa ou um pré-existente que apresentou uma modificação nas últimas semanas ou meses. Existe um mnemônico muito simples e muito conhecido, o famoso ABCDE. Agora a gente vai explorar cada uma dessas letras. Vamos começar então pelo A. Quando a gente pega aqui um névoa comum, se a gente traçar uma linha ao meio, a gente pode ver a simetria entre os dois lados. Já no melanoma, se a gente traça essa mesma linha, a gente consegue ver uma clara assimetria entre os dois lados. Se eu quiser, eu também, além de traçar a linha ao meio, eu posso dividir em 4 quadrantes, para ficar ainda mais clara essa assimetria. Vamos para a letra B. No névoa comum, a gente pode ver que as bordas elas são relativamente regulares. Já no melanoma, a gente vê que as bordas são irregulares. Logo, a letra B vai fazer a gente lembrar das bordas irregulares. A próxima é a letra C. Um névoa costuma ter uma ou 2 cores. Já os melanomas podem ter diversas cores, como marrom, preto, branco, vermelho e azul. Esses tumores têm as variações de cor porque as células ainda produzem melanina. Então, quando a gente for lembrar da letra C, vamos lembrar das diferentes cores. A letra D é para diâmetro. Eles costumam ter 6 ou mais milímetros ao diagnóstico, mas se for feito precocemente podem ser até menores. Isso aqui é para você lembrar que quando você visualizar uma lesão que você considera suspeita, você medir o maior diâmetro dela e se ela for maior ou igual a 6 milímetros, ela é mais indicativa de ser um melanoma. Esse tamanho é mais ou menos equivalente àquelas borrachas que vem nos lápis. A última letra E vem para evolução. A maioria dos névoas benignos são estáveis ao longo do tempo. Já os melanomas costumam evoluir. Tem algumas pessoas que também usam a letra E para elevação. Então, E de evolução, para você lembrar que essa lesão pode evoluir. Bom, então fica atento, alterações em tamanho, forma, cor, textura e elevação são muito indicativos de melanoma. Tem outras alterações também aqui que são um pouco menos comuns, como prurido, descamação, exudação, sangramento, vermelhidão, inchaço, sensibilidade, que também podem estar presentes. E esse resuminho aqui é para você nunca mais esquecer de lembrar desses 5 pontos quando for examinar a lesão dos seus pacientes. Bom, chegou a hora de a gente responder aquela pergunta que eu fiz no começo da aula. A gente usa a analogia do patinho feio para explicar que a gente tem que levantar a suspeita de um melanoma quando vê uma lesão que está um pouco diferente daquelas adjacentes. É isso que tem que chamar sua atenção no exame físico. Você tem que levantar a suspeita dessa lesão mesmo se não seguir exatamente aquele ABCD que a gente acabou de comentar. Dito tudo isso, eu preciso deixar claro que o diagnóstico definitivo é o histopatológico feito por meio de biópsia, mas isso nós vamos explicar lá mais pra frente. Agora, nós vamos falar sobre diagnóstico precoce. Bom, como a gente sabe, para ter um melhor prognóstico, o reconhecimento dessa doença é crucial quando o tumor ainda está nos seus estágios iniciais, antes da metástase. O diagnóstico precoce pode ser feito por meio do dermatoscópio, onde o dermatologista acaba detectando as lesões suspeitas, que podem ser acompanhadas na sua evolução ou podem ser biopsiadas. Bom, tem também algumas novas tecnologias que ajudam no diagnóstico e aumentam as chances de fazê-lo precocemente. O mapeamento corporal digital é quando o dermatologista tira algumas fotos e algumas posições padronizadas por meio de um software que compara ao longo do tempo e também detecta as lesões de surgimento recente ou a modificação dos nervos já existentes. Além desse mapeamento corporal, é realizada também a dermatoscopia digital dos nervos, ou seja, um dermatoscópio que tem câmera que vai registrar essas lesões em aumentos de até de 20, 70 vezes para comparar sequencialmente. Essas imagens elas são armazenadas no software e o paciente programa retornos periódicos, podendo acompanhar aquelas lesões que podem ter alguma suspeita de malignidade e também fazer excisão e biópsia das lesões que forem necessárias.
Diagnóstico diferencial. Existem diversas condições e outras doenças que podem se parecer com melanoma. Alguns deles são nevo melanocítico, nevo azul, CBC pigmentado, nevo atípico, granuloma piogênico, queratose seborreica hiperpigmentada, angioma de cereja, dermatofibroma, ceratoacantoma e lendigo. Também para o melanoma acral e melanoma unguial nós temos melanoníquia longitudinal, hematoma subunguial e granuloma piogênico unguial. E aqui uma observação. O nevo halo, conhecido também como nevo de Sutton, e o melanoma com área de regressão compartilham algumas características. Já que eles têm essa correlação, todo nevo halo deve sempre ser biopsiado. Agora vamos falar então sobre estadiamento. O sistema utilizado para o melanoma é o TNM da AJCC. T para tumor, N para linfonodo e M para metástase. O melhor estadiamento é o cirúrgico, também conhecido como patológico, que é determinado examinando a amostra retirada durante a cirurgia. Mas se a cirurgia não for realizada de imediato, o paciente recebe o estágio clínico, que é baseado nos resultados de exame físico, biópsia e exames de imagem. Bom, antes de a gente classificar os melanomas, a gente tem que considerar os dois tipos de crescimento do comportamento biológico deles. O crescimento radial, que é a expansão em superfície e que ocorre na maioria das lesões por um tempo que pode até ser longo, e o crescimento vertical, ou seja, a expansão para a profundidade, que é a mais grave. Nessa fase de crescimento vertical, com exceção do melanoma nodular, os melanomas passam por um período denominado microinvasivo, quando as células tumorais ainda não têm capacidade de metastização. E para avaliar o crescimento vertical, nós vamos relembrar as camadas da pele. Então nós temos aqui a epiderme, a derme papilar, a derme reticular e abaixo da pele o tecido subcutâneo, que é formado por gordura, tecido conjuntivo e vasos sanguíneos. Existem dois indicadores de crescimento vertical, o nível de invasão de Clark e o índice de Breslow. O nível de Clark é um sistema baseado na anatomia da pele, ou seja, conforme o melanoma se aprofunda nas camadas da pele, os níveis de Clark aumentam, indo de 1 a 5. Hoje em dia, o índice de Breslow é mais utilizado que o nível de Clark para poder estabelecer as condutas de tratamento e prognóstico. Isso acontece porque o índice de Breslow é mais confiável e mais fácil de ser reproduzido pelos médicos patologistas, tornando o sistema mais adequado para ser utilizado em larga escala. Então, o índice de Breslow é muito importante para a avaliação do tumor. Acompanhe aqui comigo. Quando é localizado na epiderme, a gente classifica ele como in situ e recebe a nomenclatura de T e S. Já T1 é quando a profundidade é menor que 1 mm e pode ser subdividido em T1A e T1B. Entre 1 e 2 mm nós chamamos de T2, que também pode ser dividido em T2A e T2B. T3 é quando a profundidade é de 2 a 4 mm e também pode ser dividido de acordo com a sua ulceração. Já T4 é quando atinge mais do que 4 mm e também pode ser dividido em T4A e T4B. Ainda existe TX quando a espessura não pode ser avaliada e T0 se não há evidência de tumor primário. Já para os linfonodos, nós temos NX quando eles não são avaliados, N0 quando não há metástases regionais, N1 para quando um linfonodo é acometido, N2 quando são 2 a 3 linfonodos e N3 quando são 4 ou mais linfonodos. Metástase. Nós chamamos de M0 quando não há metástase e M1 quando há metástase, e ela se subdivide em 4. M1A quando a metástase está na pele, partes moles, músculos ou linfonodos não regionais. M1B quando a metástase está nos pulmões, M1C nas vísceras e M1D quando está no sistema nervoso central. De exames complementares, nós podemos pedir para fazer o estadiamento exames de imagem mais caros como tomo, ressonância e PET scan, ultrassonografia e também exames laboratoriais, principalmente o DHL. Eu já disse que o melhor estadiamento é o cirúrgico, mas ele também pode ser clínico. Vamos ver a diferença de cada um deles. De acordo com a JCC em sua 8ª edição, o estadio ele é dividido entre 0 até 4. Em 0 nós temos o tumor in situ, sem linfonodos acometidos e sem metástase. Já no estádio 1 nós temos o T de T1A até T2A. Para o estádio 2 nós temos de T2B até T4B. Para o estádio 3 nós temos um N igual ou maior que 1
e para o estádio 4 nós temos a presença de metástase. No estadiamento cirúrgico, os estadios 0, 1 e 2 permanecem iguais. O que vai mudar mesmo é o estadio 3, que vai diferenciar entre T e N. O estadio 4 permanece sendo a presença de metástase. Existem diversos fatores que vão influenciar no prognóstico da doença: localização da lesão, presença de ulceração, atividade mitótica, a espessura tumoral, a presença de tumor em linfonodos regionais, maior número de linfonodos positivos e metástase distante. Aqui a gente pode ver que a sobrevida em 5 anos ela é muito influenciada de acordo com o estágio da doença. Isso quer dizer que quanto mais avançada, pior o prognóstico. Tratamento. O tratamento primário na maioria dos melanomas é a excisão com margens longas. A biópsia excisional é considerada o padrão ouro no diagnóstico de melanoma e consiste na ressecção completa da lesão de pele, isso é, todas as camadas, incluindo o tecido subcutâneo adjacente. Ela pode ser curativa em melanomas in situ e locais, que são estadios 0, 1 e 2, e é o único procedimento necessário em melanomas pequenos menores que 0,8 cm. Para bem executar a excisão da lesão, você deve limitar a margem cirúrgica e, quando possível, retirar o tecido em forma de elipse para facilitar a cicatrização e o fechamento da ferida. A margem cirúrgica, além da região da lesão, é indicada pela espessura tumoral. Para in situ, a gente usa de 0,5 até 1 cm, T1, 1 cm, T2, 1 a 2 cm, T3, 2 cm e T4, 2 ou mais centímetros de margem cirúrgica. Uma observação é que em áreas anatomicamente restritas, como a face, nós podemos usar uma margem cirúrgica de 1 cm. Aqui nós vemos uma imagem com uma excisão incorreta. Já ao lado, mostra como a excisão correta no braço, utilizando-se da elipse. O vídeo explica melhor. O laudo da biópsia deve conter todos esses elementos aqui, ó. Mas principalmente o que é importante para a gente é o tipo histológico, a fase de crescimento, o nível de Clark e, claro, o famoso Breslow. Linfonodo sentinela pode ser definido como o primeiro linfonodo que recebe a drenagem linfática do tumor. Não há indicação definitiva para a realização da biópsia de linfonodo sentinela, a BLS, mas é prudente realizar o procedimento em todo melanoma maior que 0,75 cm ou com sinais de perigo como ulceração e altas taxas de mitose. Como é que funciona a técnica? Primeiro o cirurgião injeta um radiofármaco ou corante azul, ou preferencialmente os dois, próximo ao tumor. Em seguida utiliza um probe, que é um detector de radiação gama portátil, para localizar o linfonodo. Após essa localização, o cirurgião faz uma incisão e retira os linfonodos sentinelas. E agora vamos falar da linfadenectomia completa, que é a excisão de toda a cadeia de linfonodos. É o tratamento padrão em situações de BLS positiva, sem evidências de metástase à distância. Os benefícios são controversos e os estudos acabam divergindo quanto à eficácia no aumento da sobrevida dos pacientes. Uma alternativa a essa cirurgia é a vigilância ativa dos linfonodos regionais utilizando um ultrassom. Terapias adjuvantes. As terapias adjuvantes são utilizadas em estágios avançados de melanoma irressecável ou metastático e também, mais recentemente, em doenças ressecadas em estágio avançado. A imunoterapia ajuda o sistema imunológico a combater o câncer. A terapia-alvo visa atacar somente as células cancerígenas. No melanoma, os medicamentos utilizados atacam células com mutações em genes como BRAF e MEK. Então essa terapia só pode ser utilizada se o melanoma tiver alguma alteração genética específica. Quimioterapia. Ela mata diretamente as células com alta replicação, tanto as cancerígenas quanto as saudáveis, e é menos efetiva que as terapias mais recentes, que são a imuno e a alvo. Atualmente ela é pouco utilizada, geralmente como tratamento paliativo. E também como paliativo é utilizada a radioterapia para sintomas específicos como dor e também pode ser utilizada quando houver metástase cerebral. Já as vacinas ainda estão em fase de estudos clínicos. Caminhando agora para o final da aula, a gente vai falar especificamente sobre os tratamentos de cada estadio do melanoma. Vamos começar falando então dos estadios 0, 1 e 2. Para eles, o tratamento padrão é a excisão com margens largas. Em tumores mais espessos, maiores que 0,8 mm, que seria T1B, ou com sinais de alerta, a gente já associa a biópsia de linfonodo sentinela. Caso o BLS seja positivo, nós teremos então metástase em linfonodo regional, e o estadio do tumor passa a ser 3, deixando de ser doença local.
O esquema de tratamento e acompanhamento vão ganhar então maior complexidade. Seguindo, agora a gente vai falar dos tumores estadio 3, também chamados de regionais. Para eles, o tratamento após a retirada da lesão podem ser tanto a observação ativa dos linfonodos regionais por ultrassom ou fazer a linfadenectomia total. Em seguida, a terapia adjuvante deve ser iniciada para tentar destruir as células metastáticas que restaram e diminuir a chance de recorrência da doença. Além da observação e acompanhamento, várias opções de terapias podem ser utilizadas. Eu trouxe aqui alguns exemplos: nivolumab, ipilimumab, interferon alfa, daprafenib e trametinib. Outras alternativas são bioquimioterapia, radioterapia e terapia local. No entanto, a indicação é restrita a pacientes selecionados em situações específicas. E já para o tratamento do melanoma metastático, estadio 4, depende da disseminação das metástases e se os tumores são ressecáveis cirurgicamente. Na doença metastática limitada, o tratamento padrão é a tentativa de retirada de todos os tumores. Já na doença disseminada, a terapia sistêmica deve ser iniciada logo de início, com possibilidade de radioterapia e ou cirurgia paliativa e início de medidas de suporte e cuidados paliativos. Em pacientes com mutação do BRAF, a escolha de terapias também pode ser diferente. Segmento. Considerando o risco de recidiva, o Grupo Brasileiro de Melanoma recomenda, em geral, segmento do pós-operatório até o 5º ano de 6 em 6 meses. Após esse período, as reavaliações devem ser feitas anualmente. Além da consulta médica com o exame completo de pele, o médico pode solicitar os exames de imagem para sintomas específicos, ultrassom para avaliar os linfonodos regionais e orientar o paciente a fazer autoexame de pele e palpação de linfonodos regularmente. Bom, pessoal, nossa aula de melanoma fica por aqui. A gente espera ter te inspirado para estudar um pouquinho mais sobre essa importante doença de pele. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Até mais, um abraço!